Paz do Senhor, irmãos, missionário G aqui, trazendo mais uma profecia com profeta de nações, fazendo aqui uma dublagem de um profeta de nações do México, Ortiz. Agora eu quero que você observe a terra, porque novamente eu vou te falar o que vai acontecer. E eu comecei a olhar para a terra. Comecei a contemplar a terra cheia de trevas. A terra estava cheia de escuridão e começava a chorar e dizia: Senhor, tem misericórdia, por favor, Senhor. Me lembro que o Senhor começou a falar com autoridade e me disse: Diego, eu sou amor, mas eu também sou fogo consumidor. Eles me provocaram a ira. Hoje em dia, muitas igrejas, muito povo meu me provocaram a ira. É necessário que a minha ira caia sobre a terra, porque me provocaram. Por que me provocaram? Por que provocaram a minha ira? Por que me provocaram a ira? Por que me provocaram a ira? E o Senhor me falou com autoridade. E comecei a mover minha cabeça dizendo: não, Senhor. E eu começava a ouvir trovões de muitas águas, como muitas águas, algo poderoso, algo tão glorioso, sobrenatural, mais acima do natural. E eu comecei a contemplar poucas luzes resplandecendo na terra. E aí o Senhor me falava: essas luzes, Diego, são daquelas pessoas que não se mancharam, que estão guardando em santidade. Eu estou guardando no dia do juízo. Eu vou proteger no dia do juízo, porque a minha ira está próxima, porque o furor da minha ira está próximo, porque eles me provocaram a minha ira. Nesse momento eu me lembro que eu começava a chorar. Eu dizia: Senhor, e Deus me falava: fala e não te cales. E eu olhava uma bandeira branca e uma preta, e eu perguntava: o que significa essa bandeira preta? Uma bandeira escura preta. E ele me dizia: isso significa luto, isso significa morte, isso significa morte, 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 luto que vem à terra, porque as nações chorarão, as nações vão chorar, as nações verão minha ira cair sobre eles, porque, como eu disse para você, juízos atrás de juízo, nações para nações, porque vem um espírito num cavalo preto, e eu vi eles rodeando a terra, e ele me disse: é um espírito de morte, era um cavaleiro da morte, era como um esqueleto em cima do cavalo, uma cara muito feia, parecendo um animal. E eu comecei a mover a minha cabeça, e Deus disse: porque eu estou enviando morte à terra, eu estou enviando morte e sangue, porque isso está escrito na minha palavra. E naquele momento eu me lembro que eu não parava de chorar e dizia ao Senhor: tens misericórdia, por favor, Senhor. Eu dizia: Pai, o que significa essa bandeira branca que está aí? E ele me dizia: essa bandeira significa que o meu povo e a humanidade e as nações reconhecerão que eu sou 3 vezes santo, 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 e que eu sou o que eu sou. E é necessário que eles reconheçam. E haverá morte. Depois da morte virá um avivamento muito grande, glorioso para a minha igreja. Eu vou mostrar meu braço de poder e de misericórdia. Mas diga ao meu povo que me orem por misericórdia. E quando o Senhor começava a falar essas palavras para mim, ele me começava a mostrar muitas armas das nações, das potências mundiais sobre a terra. E ele dizia: as potências mundiais estão preparadas para a terceira guerra mundial que virá. E eu comecei a ver como as armas, como as grandes potências mundiais e os pequenos também começavam a se preparar para a grande guerra mundial, a terceira grande guerra mundial. E o Senhor falava: quando isso acontecer, a minha igreja não estará mais sobre a terra. Essas nações começarão em luto e chorar, mas a minha igreja estará na minha presença. E o Senhor falou
Minha igreja estará nas bodas do Cordeiro. E eu comecei a ver explosões, guerras sobre a terra. E ele falou, tudo isso está preparado, tudo isso está para acontecer. Grandes sinais estão acontecendo na terra. E a terra não para de se mover. Como eu falei para você, Diego, não vai parar de mover. Muitos falam que são sismos, que são tremores de terra, mas diga a eles que são a minha ira que está caindo sobre a terra. E sobretudo diga que a terra não vai parar de se mover. Ela vai estar como um bêbado, como uma gelatina, e eu estou preparando a terra para o dia da minha ira, para o dia grande e espantoso da minha ira. Ela vai se abrir, tudo está sendo preparado, os detalhes estão sendo preparados. Eu estou preparando o meu povo, eu estou preparando a terra para abrir-se. Os céus estão preparados, as potências já estão preparadas. Fala tudo isso e não te cales, meu servo. É necessário para que o meu povo, para ser advertido, o meu povo não tenha que se desculpar naquele dia. E eu comecei a ver tudo isso se movendo. E eu digo, que é isso, Senhor? Que país é esse que o Senhor está me mostrando, Senhor? E ele disse, observa bem, porque de novo eu te lembro e lembro a humanidade, que antes da minha grande ira espantosa, México será sacudido, será movida. Eu vou mover as estruturas das cidades de México. E eu vi grandes estruturas caíam, grande terremoto vinha. Grande terremoto, ele disse, será um grande terremoto maior do que todos os que já aconteceram. Antes da minha ira, eu vou mostrar como um grande sinal. E eu via muitos feridos no México. E ele disse, lembra o México, lembra o presidente do México que é necessário que se humilhe, porque eu farei com que se humilhem. Eu farei com que se humilhem. Fale para o presidente do México e fala para as nações, porque México será removido e não terão desculpas, porque eu revelo antes aos meus servos, os profetas, eu não faço nada sem avisar e avertir os meus profetas, os meus servos fiéis. E eu dizia, Pai, tem misericórdia do México. E ele falava, não, a feitiçaria, a idolatria, tudo que está acontecendo e vai acontecer no México é por causa do pecado. E é por isso que eu farei isso. São juízos de Deus. E Deus me mostrava novamente tudo isso. E o livro da vida, e ele me mostrava muitos nomes escritos no livro da vida. E se você está me ouvindo agora e não estiver o seu nome escrito no livro da vida, é necessário que você se arrependa, antes que seja tarde. Porque Deus disse, antes que seja tarde, busque ao Senhor para ser achado, porque ele ainda está sendo achado. Joel 2, verso 30, leia lá. Farei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande dia do Senhor. Me disse o Senhor, e ele disse, eu vou mostrar um sinal antes do meu juízo. Olha a lua de sangue, olha a lua de sangue. E eu dizia, Senhor, e quando vai acontecer isso? Antes que venha a grande ira sobre a terra. E está escrito, antes que venha o meu grande dia da ira, eu darei um sinal que a lua se transformará em sangue. A lua de sangue aparecerá no céu. Clamem-me, clamem misericórdia. Clame os meus servos misericórdia, porque daqueles que são servos eu ouvirei pedirem misericórdias. Movam-se, porque a minha ira está muito próximo da terra, muito próximo de cair sobre a terra. Clamem logo e digam ao meu povo que se humilham diante de mim, digo. E nesse momento eu lembro que o Senhor me disse isso, já está por se cumprir. Eu estou vindo a caminho para buscar a minha igreja, o meu povo, os meus servos. Estou vindo em breve. E quando o Senhor começou a
falar disso e eu começava a chorar e dizia: Senhor, quando vai acontecer tudo isso, Senhor? E ele disse: meu povo já deveria estar na minha presença, porque as 70 semanas de Daniel já se cumpriram, os sinais se cumpriram, a minha palavra está se cumprindo, eu vou cumprir tudo que eu falei. Prepara-te, igreja. E eu me estremeci ao falar essa palavra, sendo que meu espírito se estremece, a minha alma se estremece, porque não é nada pequeno isso que vai acontecer. E eu começava a observar as nações se movendo. E Deus falava: as nações chorarão, porque virão em todos os países, países após países. Não vai se deter a minha ira sobre todas as nações e ela vai se cumprir a minha palavra. Fale, não se cale, porque tudo já está para se cumprir. Se você não está preparado, prepare-se, irmão. Feche os teus olhos e diga: eu me arrependo diante da tua presença, por causa da minha rebelião. Perdoa meus pecados, restaura-me. Venha, Deus, e toma o teu lugar na minha vida, Espírito Santo. Escreve meu nome no livro da vida, eu me arrependo. Perdoa aqueles que me ofenderam e me perdoa e eu aceito a Ti como meu único e suficiente Salvador. Quebra as cadeias da minha vida. Te dou graça, Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Deus, eu te agradeço por todos aqueles que estão ouvindo essa palavra profética. Em nome de Jesus, toca os corações. Amém, Senhor.